Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site O Contemporâneo. Estamos aí adentrando agora o capítulo mais alucinógeno de Patanjali, um capítulo no qual está batendo agora o efeito do que Patanjali tomou no capítulo 1 e 2. Ou seja, é um capítulo mais hermético, é um capítulo mais difícil. Ele vai tratar basicamente aí dos três últimos angas ou passos, né? O Dharana, Dhyana e Samadhi. E vai também tratar a partir do 16. Então, se ele tomou alguma coisa no capítulo 3, vai bater no 16. Que é os poderes, os siddhis, né? A mediunidade que os yogis podem adquirir ao longo do processo lento e gradual no qual é composto o yoga, tá certo? Então, estamos aqui novamente com Desencaixar e Glória, indo para a finaleira. Esse aqui, capítulo 3, era o capítulo final de Patanjali. O capítulo 4 vai ser escrito alguns séculos depois, segundo alguns especialistas, talvez respondendo, como eu vim falando ao longo do nosso bate-papo, algumas críticas filosóficas aí do budismo, né, sobre a ideia de vazio, enfim. Então o capítulo 4 é meio que um resumão de tudo. Então vamos entrar no capítulo 3, até o Sutra 15, eu acho que a gente consegue meio trocar uma ideia mais simples dele, vamos pensar assim, mas aí a partir dos poderes dos Siddhis a gente entra na viagem de Patanjali, tem que entrar. A mente, 3.1. A mente atingiu a habilidade de ser direcionada, dharana, quando o direcionamento a um objeto escolhido se torna possível, apesar dos numerosos objetos potencialmente ao alcance do indivíduo. Ou seja, apesar de infinidade de outros objetos que nos atingem, dharana é quando a gente consegue ficar com esse objeto mais ou menos firme, mesmo sendo bombardeado por uma infinidade de outros sentidos nos atravessando. Olha o que diz Glória. Concentração, dharana, que Sutra 3.1 fala de dharana, é o ato de fixar a mente em um lugar. Então, mesmo você sendo invadido por um monte de coisas, você não vai parar de pensar, você consegue manter esse objeto por mais tempo. Isso é dharana. 3.2. Então, as atividades mentais formam um fluxo ininterrupto em relação exclusiva a esse objeto. Então, quando você consegue em dharana focar o seu objeto, mas mesmo sendo bombardeado por outros, por um tempo, um fluxo ininterrupto, como ele coloca aqui, você, então, se aprofunda no que ele vai chamar de dhyana. Então, dharana é manter um foco de atenção, mesmo bombardeado por um monte. Dhyana, quando você consegue seguir um fluxo ininterrupto com esse objeto exclusivamente na sua mente. Olha o que diz Glória sobre o 3.2, em dhyana. Lá, na concentração, dhyana, o fluxo contínuo do pensamento é a meditação. Então, desculpe, lá em dharana, mantido ele por um fluxo contínuo do pensamento é a meditação ou dhyana. A Glória traduz dhyana como meditação propriamente dito e dharana como concentração. Ah, mas isso é mindfulness. Não interessa isso, velho. Vamos para o 3.3, porque aí ele amarra o grande mote dele durante esses próximos 10, mais ou menos 10 ou 12 sutras, que é o Samyama, que é a junção de Dharana, Dhyana e Samadhi. Como um único bloco, vamos pensar assim. Olha o que ele diz Samadhi. 3.3. Logo a pessoa está envolvida no objeto que nada, exceto a compreensão do objeto é evidente. E é como se a pessoa tivesse perdido a sua própria identidade. Olha que interessante. Claro, se Citta, que é formado pelo senso de eu, né? A razão, a lógica e a mente é diminuída, porque essa é a grande tradução de Samadhi, certo? Yoga é Citta Vritti Nirodha, ou seja, fazer Citta calar, e se Citta cala, ou se para de se identificar com os objetos, não é que você queira dar para essa conjunção toda. Então o meu senso de eu também diminui. Então olha o que ele diz Samadhi. Logo a pessoa está envolvida no objeto que nada, exceto a compreensão do objeto, é evidente. É como se a pessoa tivesse perdido sua própria identidade. Sim, porque a sua identidade ele é um acontecimento. Se eu paro de acontecer, o meu eu também some. E esse é um dos princípios da lavagem cerebral, tá certo? Da tortura mental que é feito em guerras aí, onde você pega alguém para tortura.
Essa é a completa integração, samadhi, com o objeto de compreensão. Olha o 3.3 de Glória. Aquela mesma meditação, o dhyana, né? O dhyana, iluminando somente um objeto da meditação, como que vazia do pensar, olha só, como se perdesse o meu senso do eu, é samadhi, a absorção. E aí, claro, vem a sua pergunta, pô, o que é o samadhi? Então, não dá, é o gosto da maçã, tá certo? Você só vai ter essa percepção, compreensão, sei lá, o que você queira dizer sobre isso, quando vivenciá-la. E aí é uma discussão antiga entre os cientistas da religião. Eu vejo com um cara chamado Rudolf Otto, um alemão, que escreveu um livro chamado Sagrado. Ele diz o seguinte, cara, os cientistas só vão conseguir adentrar ao objeto da religião quando tiverem uma experiência do sagrado, olha só. E aí o cientista da religião fala assim, não, peraí, se a gente só tiver a experiência do sagrado, vamos ter que se converter a uma religião? Entenda que isso aqui é muito sutil e talvez alguns de vocês vão pegar o rolê aqui. Esse é um recurso que os teólogos utilizam, como Rudolf Otto e outros, para afastar pessoas que não são do círculo da religião, ou da espiritualidade, se você preferir, a discutir os textos. Vou repetir. Quando eu coloco que eu vou entender apenas uma religião, uma espiritualidade, o yoga, somente aqueles que tiverem a experiência do yoga, eu afasto a ciência. E disso que eu fico batendo há um tempo. Se você reduzir o yoga à ciência, você se torna um materialista. E aí, samadhi, dharana, dhyana, na verdade é uma construção de neurônios, áreas do cérebro e um laboratório bioquímico que secreta hormônios. Isso é muito comum para quem começa a estudar neurociência ou neurofisiologia, como eu fiz durante muito tempo, e ainda faço, claro, e quer reduzir o yoga a isso, você não chega a lugar nenhum. Ou chega, mas uma coisa absolutamente superficial, como um pires, que eu posso muito bem perguntar, e daí que o yoga libera dopamina, serotonina, beta-endorfina? E daí, o que isso vai trazer para você de ética para sua vida? Nada, é só uma masturbação intelectiva, serve para questões terapêuticas, né? Mas para o yoga não. Então volta para cá se você se perdeu em todo o rolê. Ele está descrevendo no 1, 2, 3 o que é dharana, dhyana e samadhi. E olha o que ele fala aqui de samadhi. A pessoa envolvida no objeto, que nada, exceto a compreensão do objeto, é evidente. É como se a pessoa tivesse perdido sua própria identidade. Essa é a completa integração com o objeto de compreensão, samadhi. E glória no 3.3. Aquela mesma meditação dhyana, iluminando somente um objeto de meditação, ou seja, o que te empurra, né? O que te invade, atravessa, não tem mais relevância, não é mais iluminada por Chitta. Como que vazia do pensar é samadhi, absorção. Vazia do pensar já é uma expressão que, se vocês me permitem, eu não acho bom acontecer num sutra como esse, que leva você à ideia de que samadhi, então, é você parar de pensar, e isso é impossível acontecer. É você, então, se afastar, por isso que eu prefiro a tradução, nesse caso aqui, do desencaixar. Você se afasta da produção de Chitta. E aí vou ter uma percepção do quê? De Purusha. O que é Purusha? Purusha é o que é espelhado por Chitta. Mas Chitta parou de espelhar, então o que tem? Então, fechou? É isso. O que tem? Tem porra nenhuma, tem nada. Tem só o objeto que você escolheu para se absorver. Tiozão. Não é assim fácil. 3.4. Então assim, a gente pode pensar. Significa que a compreensão já está em nós, ou compreendemos não é possível. É um processo contínuo, ou seja, a compreensão não está em nós, mas está. Calma, tô parecendo aqueles caras suami com roupa laranja e cordão branco, né? Quero dizer o seguinte, a compreensão já está, mas não que já haja uma compreensão, o conhecimento de todo mundo, o inconsciente coletivo, colocado em Purusha. Não. Purusha é só um vidro, um espelho, um cristal muito límpido, que reflete as impressões da realidade, do mundo, sobre Chitta, e Chitta joga, como uma tela de cinema, sei lá, para Purusha. Se Chitta parou de jogar essas impressões para Pratyahara, não é? Pratyahara não é antes, Dharana, Dhyana e Samadhi, há uma diminuição
da impressão do mundo de fora dentro de mim, então há menos coloridos, cores, imagens, sons sendo jogados para serem refletidos em Purusha. Se há menos, há mais ou menos pensamento? Menos. Mas não significa que não há nada, mas o senso de eu, o senso do que eu sou, vai ser suprimido ou diminuído. Se você fez o curso do Yoga Malandro, ou leu o meu livro, ou leu a tese, lá no finalzinho, no último capítulo, eu vou descrever uma teoria da liminaridade de Victor Tanner, onde todos os processos rituais acontecem. E ali ele vai se aproximar muito a essa ideia, né? A liminaridade. Depois você procura isso. Se quiserem, eu posso de repente jogar essa aula para vocês acessarem lá na plataforma EAD, onde eu falo de liminaridade, um espaço entre lugar. Não é o sagrado ao lado dos deuses ou do Deus, porque você não tem força psíquica para segurar essa onda. E nem ao profano. Então, entre o sagrado, né, de divino, onde os deuses estão, espíritos, ou essa conjuração, e o profano, há um espaço entre que todos os processos rituais, as ritualísticas, e o yoga é um processo ritual, a prática propriamente dito, o treino, como eu brinco, é a liminaridade, ou samadhi. Vamos no 3-4. Tiozão, tá achando que aqui é rolê louco. Quando esses processos da Dharana, Dhyana e Samadhi são contínuos e exclusivamente aplicados ao mesmo objeto, ou seja, você não fica fazendo isso com um monte de coisa ao mesmo tempo, escolhe um objeto, uma âncora, e define, fica naquilo por um processo longo, ininterrupto, um fluxo. Essa prática é chamada de Samyama. Vamos no 3-4 da glória. Os três juntos, Dharana, Dhyana e Samadhi, são chamados de Samyama. Então, Samyama é quando você consegue manter por um fluxo ininterrupto Dharana, Dhyana e Samadhi junto. Porque a gente oscila, né? Às vezes a gente tá só na concentração, para ficar aqui na tradução deles, que é o Dharana. Puta, eu tô nesse objeto. Ah, veio um treta com a minha mãe. Depois eu saí e volto pro objeto. Dharana. Dhyana. Puta, consegui ficar só no objeto. Não tá invadindo tanto aqui. Tô só nele. Mas ainda não peguei o rolê dele. Dhyana. Samadhi. Quando então eu perco o meu senso de eu, o tal da liminaridade, e adentro a esse objeto. Eu vou colher um conhecimento, uma cognição ali que é intuitiva. Ou como diz o yoga, viveka. Vou repetir. Dharana, a concentração, é quando eu estou focando no objeto, sei lá, a câmera, meu objeto de meditação. Entra um monte de coisa ainda, mas eu tô ali com a câmera focado. Aí eu me desviei, caralho, essa porra me pegou, volto pra cá de novo. Dharana, concentração. Dhyana, os objetos de fora já não pegam mais, eu só tô naquele objeto, nada mais está me invadindo, eu consegui ficar num fluxo ininterrupto com o objeto, mas e aí? Aí nada ainda não peguei nenhum rolê, só tô no objeto durante um tempo. Trouxe bem-estar, trouxe beta-endorfina, mas você não trouxe nenhum conhecimento daquilo ali. Nenhuma compreensão intuitiva ou cognitiva, espiritual, se preferir. Samadhi é quando a gente adentra aquele objeto. O que significa isso, então? Eu não sei. Estou aqui me esmerando em juntar letrinhas em português para tentar dar uma descrição daquilo. Você já experienciou isso, cara. Só que é tão distante do nosso mundo, da nossa realidade, da nossa subjetividade, que às vezes nos escapa. Às vezes não, nos escapa as palavras. Quando você quer transformar isso em palavras, você se perde. Não é à toa que a maioria dos textos religiosos são sempre em poesia, né? Em koans, olha só. Porque na prosa é mó trampo, né? Seguir uma linha racional de um conhecimento que é intuitivo. É você querer pintar em branco e preto uma imagem que é colorida, tendo só o branco, o preto e o cinza para colorir. Fica sempre pobre. E é essa pobreza. É essa pobreza que nós estamos tentando descrever aqui. 3.5. Samyama, sobre um objeto escolhido, leva a um conhecimento completo desse objeto em todos os seus aspectos. Samyama com glória. Devido à conquista deste, Samyama, Dharana, Dhyana e Samadhi, por um fluxo ininterrupto, há clareza de conhecimento. A clareza de conhecimento. Prajna aloka. Aloka. 3.6.
Samyama deve ser desenvolvido gradualmente. Olha o que Glória diz desse. A aplicação de Samyama deve ser em etapas. Processo longo e gradual. Falei que Patanjali repetia isso diversas vezes. 3.7. Comparado com os 5 primeiros componentes do yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, os próximos 3, Dharana, Dhyana e Samadhi, o Samyama, são mais complexos. Então ele está falando assim, ele explicou até ali e falou assim, tá difícil, né, tiozão? É difícil mesmo. Aí ele vai falar no 7. A Glória. O grupo de 3, Dharana, Dhyana e Samadhi, o Samyama, com relação aos outros, é um membro interno. Ou seja, é hermético, é mais difícil de ser compreendido. Vamos para o 3.8. O estado em que a mente está isenta de impressão de qualquer tipo e em que nada fica fora do seu alcance, o tal do Nibbidya Samadhi, é mais complexo do que o estado em que se direciona a mente para um objeto, Samadhi. Então você entende que Samadhi tem etapas. E aqui ele vai dizer que, cara, direcionar a mente para um objeto e ficar com ele e não se desviar é mais fácil do que você manter a mente isenta de impressões de qualquer tipo em que nada fica fora do seu alcance. Isso é mais complexo do que o estado em que se direciona a mente para um objeto. Então, há vários graus de samadhi, como diz o professor meu, há samadhinhos. Vamos ver o que Glória diz do 3.8. Mesmo esses 3, Dharana, Dhyana e Samadhi, são externos com relação a um Nirbidya Samadhi, ou seja, um nível de Samadhi mais refinado. Então vamos ver o que o Glória comenta. O objetivo do yoga é um Nirbidya Samadhi, o Samadhi sem semente. A semente aqui porque não tem nada que vai frutificar a partir desse objeto. Essa é a metáfora, sacou? Então tem um Samadhi com semente, Samadhi sem semente. Samadhi com semente. Conseguiu manter o objeto, não se desviou, impressões de fora não te atrapalham, mas ele ainda está produzindo uns blá 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 que não tem a ver com semente. O sem semente é quando você está absolutamente absorvido nele. Olha o que ele diz então, a Glória diz. Nesse Samadhi, a ignorância, a vidya, o grande klesha, que é a semente, a ignorância é a semente, para um novo nascimento é eliminado por completo. Com relação a este, é o objetivo do yoga. Tudo mais é externo. Então, no Samadhi, com semente, há coisas que frutificam. Essa é a alegoria, essa é a metáfora. No Samadhi sem semente, não há nada mais que vai surgir. Ou seja, no Nirbidya Samadhi, nesse Samadhi sem semente, a apreciação do eu, enfim, o que significa o eu? O Purusha, né? Livre de pensamentos. Então o yogin permanece não mais tocado pelos pensamentos e sofrimentos, porque percebe que eles não são reais. Somente o eu é real e imutável. Que eu é esse? É o Purusha. O que é o Purusha? Nada. O Purusha é um espelho e vai só refletir. Tita se calou, não tem mais impressões do mundo nela, não há impressão nenhuma. Mas você fica pensando, mas o que eu vou tirar de rolê disso? Então, tiozão, só você vai saber, né? Só você vai saber. Não há algo que é universal. Cada Purusha é um Purusha, certo? E o que vai vir de conhecimento intuitivo disso, de vivekas, a partir do seu samadhi sem semente? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Dharana na concentração, beleza. Foquei a atenção, tem um monte de objeto ainda me invadindo e eu às vezes me distraio. Dhyana, puta, foquei no objeto e eu não desvio mais. Tô fudido, tô só nele. Só na chama da vela, só no mantra Om, nada me desvia. Beleza. Tirou o que daí? Nada. Só um bem-estar, uma paz profunda, blá blá. Dhyana. Samadhi, cara, quando você se fundiu com o objeto, você é o próprio objeto. Você não tem mais a percepção de alguém observando. Já teve esse rolê. Tu meio que parece que foi sonho, tá ligado? Quem faz yoga restaurativa tem isso muito frequente. E alguns até associam com torpor. Samadhi sem semente.
Você perde o senso de eu, aí você acha que foi para o sono. Não, não. Você perdeu o senso de eu, não significa que você dormiu. Quando você dorme, também perde o senso de eu. Só que você não tem mais impressão nenhuma. Você acorda, olha só, você acorda. No samadhi sem semente, você não acorda. Mas você também não está consciente, né? Porque consciência é Chitta, e Chitta calou. É uma subjetividade difícil de pegar o rolê. Sim. Você quer estar sempre no controle. Na samadhi sem semente, você não tem controle. Aí você fala, mas o que eu vou entender? O que eu vou pensar então? É totalmente ao acaso, né, cara? Vamos pro 3.9. Acaso no sentido de você não saber o que está acontecendo com você mesmo, né? A mente é capaz de dois estados baseados em duas tendências distintas. Isso aqui eu acho do desencaixar irado. Distração e atenção. Olha só que legal. Então, ele te trouxe num rolê que ficou profundo. Você falou, caralho, não consegue respirar. Aí ele dá uma amenizada. A mente é capaz de dois estados, baseado em duas tendências distintas. Ou seja, a sua mente pode estar em dois estados. De distração ou de atenção. Caralho, pegou pela mão. No entanto, num dado momento, apenas um estado prevalece, e esse estado influencia o comportamento. Porra, pode crer. As atitudes e as formas de expressão da pessoa. Vamos ver o que Glória diz do 3.9. Nirodha Parinama, a transformação do controle, é a permanência da mente no momento do controle, no desaparecimento das tendências de transformação e no aparecimento das tendências de controle. Dá um rolê gigante, cara, mas eu adoro essa tradução. Vamos ver o que ela comenta. A mente não mais assume as transformações. Esse momento de cessão de transformações pelo qual a mente passa é chamado Nirodha Parinama, que é um termo técnico. Quando as impressões de transformação são neutralizadas, as impressões de controle aparecem e um momento de controle estabelece na mente, é chamado de Manus Nasa. As vasanas do passado produzem mais reações na mente. E você fala, caralho, cansei. Volta para desencaixar. Vamos ver o que ele comenta. Tomo 3.9. Quando prevalece o estado de atenção, nossa postura é serena. Nossa respiração é calma e nossa concentração no objeto escolhido é tal que ficamos completamente absorvidos nele, esquecidos do que nos cerca. Mas quando o nosso estado é distração, nossa postura está longe de ser tranquila, a respiração é irregular e nossas atitudes dão pouca indicação de qualquer capacidade de atenção. Comentário do 3.9 desencaixar. Vamos para agora de novo. 3.9. Nirodha Parinama, a transformação de controle, ou seja, a atenção, um dos estados da sua mente. Ela chama de transformação de controle. É a permanência da mente no momento do controle, no desaparecimento das tendências de transformação. As tendências de transformação é quando você está distraído. E no aparecimento das tendências de controle. Aí ela vai fazer aqui, ó. Ela vai falar frase por frase de instância. Estou fazendo isso de propósito para falar assim, nada a ver, o desencaixar está fazendo errado. Não, só está explicando de uma forma mais simples. E é legal quando é mais simples. Das tendências de transformação do controle e o abhiva, desaparecimento e no aparecimento, a permanência da mente no controle. Então, quando ela coloca a permanência da mente no controle, é o seu estado mental que o desencaixar fala de atenção. E quando desaparece o controle, é o desatenção. Então você pode e deve desenvolver com a prática do yoga, Samyama, Dharana Dhyana Samadhi, não só no jogo, mas na vida. Ou seja, você conseguir desenvolver a sua atenção de controle, atenção ou controle, para deixar de ser menos distraído ou fora do controle. Então a tradução que ele faz aqui para mim é cirúrgica e é excelente. A mente é capaz de dois estados, baseado em duas tendências, ao dos vasanas. Atenção, distração e atenção. Vamos para o 3.10. Pela prática constante e ininterrupta, a mente pode permanecer no estado de atenção por longo tempo. Oh, irado, cara. Olha o 3.10, então.
da glória. Devido à nova tendência, o de atenção, que você treinou, e aí você consegue reverberar isso no seu dia a dia. Devido à nova tendência de controle que foi adquirida, o de atenção, há um fluxo de tranquilidade daquela mente. Ou seja, você deixou de ser distraído. Estar distraído, ou como Glória traduz aqui, de forma super difícil na minha compreensão, poderia ser mais fácil. Desaparecimento das tendências de transformação. Desencaixar traduziu isso aqui como distração. Distração. Quando você está distraído, as suas tendências passadas assumem um controle de você. Quando você está no estado de atenção, Nirodha Parinama, você então percebe as tendências passadas de comportamento e isso deixa de imprimir em você um ethos, né? Uma forma de viver que você acha que é desde sempre. Ah, sou Sagitário, ascendente em Touro. E aí ele traduz no 3.10. Pela prática constante e ininterrupta, a mente pode permanecer no estado de atenção por longo tempo. Olha só que legal. Aplicação prática do yoga. 3.11. A mente alterna entre a possibilidade de concentração intensa e um estado em que outros objetos podem atrair a sua atenção. Ou seja, podemos um dia nos achar puta iluminado e no outro dia uma besta quadrada, enquanto você não assume a ideia do Kaivalya, que é o último capítulo, que na verdade é esse. Olha o que ela diz, Glória, do 3.11. O Samadhi Parinama, a porra do atenção, a transformação da absorção é o término da distração da mente. Ela consegue, ela volta agora, ela vai. E o aparecimento da capacidade de foco da mente. Ou seja, o objetivo final do yoga está sendo aqui, como eu já falei algumas vezes, não é o treino propriamente dito, aquele que você faz num retiro, que você pratica segunda, quarta e sexta, nas lives, as semanais. É você conseguir aplicar esse estado na fila do banco, pegando o filho na escola e no supermercado. Glória. Esse estado de atenção, o Samadhi Parinama, a transformação da absorção, é o término da distração da mente, o aparecimento da capacidade de foco da mente. Tradução de desencaixar infinitamente melhor. A mente alterna entre a possibilidade de concentração intensa, é o do treino, e um estado em que outros objetos podem atrair sua atenção. Então, durante o treino você percebe, cara, tô me distraindo demais, né? Aí tem uns momentos que fala, não, hoje eu tô mais. Ao longo de um processo lento e gradual, você vai adquirindo esse poder de deixar de ser impresso em você, porque você vive com uma mente distraída, as impressões do passado em você. O que são impressões do passado? Cara, tua educação, o jeito de falar do seu pai, comportamentos e emoções reativas da sua mãe, sei lá, tô talvez falando de mim mesmo. Você vai sendo impresso em você. Há uma construção social da realidade. Vai imprimindo isso em você. E você... Não é que você tem que encontrar o seu eu. Como se houvesse um eu que eu perdi e agora eu estou indo atrás. Não, o seu eu está em transformação constante. Então você não está atrás de nada, correndo atrás do prejuízo. Você está, na verdade, em construção, em lapidação. Você está sendo forjado agora, lapidado. Só que agora, pelo menos com o yoga, proposta de Patox, você assume o barato. 3.12. A mente alcança um estado em que o vínculo com o objeto é consistente e contínuo. As distrações deixam de aparecer. Então você olha para um objeto, para pegar uma coisa assim, pegar você pela mão, e você fala, é uma caneta para escrever e essa ponta é blá blá blá. Então, tá distraído. Tá distraído. Tá distraído. Tá distraído. Isso aqui pode ser o calço da mesa. É você olhar um objeto destituído das tendências que você teve do passado sobre o que esse objeto significa, representa, ideal, e compreende o que realmente esse objeto é para você agora, por exemplo. Estou falando da caneta, né? Mas a gente pode falar do amor, da traição, a gente pode falar de um olhar que você viu o cara ou a pessoa, seu companheiro teve quis dizer isso. Vássanas. Tá distraído.
Terapia cognitiva chama de... Como que é? Não são dados da realidade. Vamos para o 3.13? Então vamos para o 3.13 aqui, o que Patanjali quer dizer. Assim como foi estabelecido que a mente tem diferentes estados que originam no indivíduo diferentes atitudes, possibilidades e padrões de comportamento, também pode-se dizer que tais mudanças podem ocorrer em todos os objetos de percepção e nos sentidos. Essas mudanças podem se manifestar em diferentes níveis e ser influenciadas por forças exteriores como o tempo e a nossa inteligência. Calma, já vai voltar nisso aqui. É mais denso, né, o baratinho, né, tio? Mas daqui a pouco vai bater, que ele vai começar a falar dos CIDs. 13.13 com Glória. Através desse processo de transformação da mente de distraída para atentiva, são mencionadas as transformações de características de estado do ser e de condições em relação ao corpo, aos órgãos e à mente. Volta para desencaixar. 3.13. Assim como foi estabelecido que a mente tem diferentes estados, tem infinitas possibilidades de estados, tá certo? Que originam no indivíduo diferentes atitudes, possibilidades e padrões de comportamento. Também pode-se dizer que tais mudanças podem ocorrer em todos os objetos de percepção. Isso não é uma caneta. E nos sentidos. Essas mudanças podem se manifestar em diferentes níveis e serem influenciadas por forças exteriores, como o tempo e a nossa inteligência. Cara, em resumo, se você não pegou o rolê, tá tudo em devir. Tá tudo em transformação. Isso não é uma caneta, está sendo uma caneta, mas pode ser o calço da mesa. Minha companheira, meu companheiro não é assim, ele está assim, ele pode ser de outra forma. Como eu também. E a junção dessas transformações vão compondo algo, então, com o amor eterno. Não eterno, mas sempre em transformação. 3.14. Uma substância contém todas as suas características. E dependendo da forma particular que adota, calço de mesa, as características correspondentes a essa forma de manifestação, mas qualquer que seja a forma, quaisquer que sejam as características exibidas, existe uma base que abarca todas as características. Qual que é? Raja, Sattva e Tamas. Algumas delas aparecem no passado, outras aparecem no agora e outras ainda podem revelar no futuro. Desencaixar, comente o seguinte: no Sutras 3.9 a 3.14, significam que tudo o que percebemos é fato e não ficção. Mas os fatos são sujeitos à mudança. Essas duas regras de Patanjali, conhecidas como Sattvada e Parinamavada, são a base do seu ensinamento. Vamos para a glória no 3.14. O Dharmin, ou o que possui qualidade, Dharma, né? As reações, né? As ações que vão se dar do que já foi, existe conforme o Dharma, a qualidade acalmada, manifesta ou latente. Ela comenta assim: a mente aqui é chamada Dharmin, que significa aquilo que possui Dharma, qualidade. A mente será conforme suas qualidades. Essas qualidades estão em constante mudança. Ok. Podem estar aquietadas quando já passarem, fazem parte do passado, manifestas quando fazem parte do presente, ou ainda não manifestas quando fazem parte do futuro e ainda não se manifestaram. Como assim parte do futuro? Cara, o que está acontecendo agora, que você não tem uma consciência do seu ato, do seu gesto, sua fala, vai reverberar lá na frente no futuro. Então o futuro está acontecendo agora, entendeu? Essa foi foda que aconteceu agora, mas foi Glória que falou isso. O eu ilimitado, Purusha, é livre de qualidades, imutável, é sempre existente, o mesmo, está disponível para ser reconhecido. Então, o Purusha, se existe ou não, não importa, mas a ideia dele é crucial para adentrar ao Yoga de Patanjali. Porque tudo que você acha que está acontecendo é só uma manifestação.
uma impressão em algo em você que não muda. Se ele não muda, e é das modificações dos infinitos tributos de Deus, e você faz parte de duas, o corpo e Purusha, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Não tem o Deus que vai te resolver os problemas, mas tem um Purusha em você que não tá triste, não tá melancólico, não tá alegre, não tá feliz, não tá tesudo, não tá nada. Ele está sendo. Então há impressões lá do passado que, encontrando com os acontecimentos de agora, se transformam em gestos, pensamentos, ideias, ao presente propriamente dito, e ao futuro, que são coisas no qual você está fazendo agora, vão reverberar lá na frente. Como essa aula eu estou gravando e vai ficar reverberando bem lá na frente. Voltamos para desencaixar para dar uma amarrada aqui. Uma substância na filosofia significa uma coisa que ele tem todas essas qualidades em si. Uma substância contém todas as suas características. Foi até redundante. E dependendo da forma particular que adota, as características correspondentes a essa forma se manifestarão. Mas qualquer que seja a forma, quaisquer que sejam as características exibidas, percebe que ele vai construindo para amarrar no final. Existe uma base que abarca todas as características. Algumas delas apareceram no passado, outras aparentes no agora, outras ainda podem se revelar no futuro. E aí gosto da Glória nesse sentido agora, o 3.14, que ela amarra bem. Mas o eu ilimitado é livre da qualidade e imutável. É sempre existente e o mesmo está disponível a ser conhecido. Ou seja, fica de boa, brother. Parece muito a ideia da ataraxia de Epicuro. Vai no livro, vai no meu curso de política lá, que tem uma aula sobre Epicuro. Primeiro hippie da Grécia, ou do mundo. Os epicuristas queriam desenvolver a praxis da ataraxia. Ataraxia significa você ir treinando a sua não reação aos objetos que lhe afetam. Não é ser apático. Mas você treina isso. Falou, cara, eu não tô com raiva, eu não sou raivoso, mas eu estou com raiva agora e eu consigo controlar isso porque isso passa. Uma das 4 fármacos aí de Epicuro é a dor, por mais densa que seja, um dia passa. Um dia passa. E a gente amarra então com 3.15. Essas ao mudar a ordem ou a sequência da mudança, característica de determinado padrão pode ser modificado para um padrão diferente. E a Glória? A ordem na sequência da prática é a causa para a ordem na transformação da mente. Ou seja, uma mudança tem uma sequência, mas a sequência pode ser alterada. Você estando atento e não distraído, você deixa de ser levado pelas tendências da sua mente e começa a tomar as rédeas disso. Fala, opa, olha, se você fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Você começa a ter uma atenção, você vai entrando no jogo. E não é à toa, então, que o deus do yoga é um dançarino e não um soldado. Porque você aprende, então, a bailar com um jeitinho próprio, aprendendo composições para você agora, ou decomposições que vão levar. E assim você vai sendo menos influenciado pelas distrações da sua mente. Espero que tenha contribuído. Nos encontramos na próxima aula, adentrando ao capítulo 3.